Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, meu nome é Mauricéia. Muito prazer, Maurício. Eu sou o professor Edson, tá? Mas vocês podem me chamar de Edson. Eu sou professor do curso A minha origem aqui no Colégio Realengo é o curso técnico em informática, mas eu também dou aula nos demais cursos, né, na área de informática e também no curso de formação de professores. Bom dia, Ana Paula, Simone, Cláudia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Como é que está Turma. sendo aí essa quarentena, aí, esse isolamento social? Já deu, já. Já Já deu? deu. Já deu. Mas ainda está bem complicado, né? Fazer o quê, né? A gente está vendo aí que o número de mortes está só crescendo, né? Pois é. Difícil, né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem que todos precisam fazer o isolamento, a gente vai ficar nessa situação preso dentro de casa para os outros fazerem bagunça na rua, né? Faz parte, né? Isso é viver em sociedade. Oi? Sem falar que pode acontecer uma segunda onda, né? Com certeza. Em todos os países que já saíram do isolamento, nós temos visto casos de segunda onda, né? Terceira onda. A previsão é de que os países que fizeram o trabalho de casa direitinho, como Portugal, é que ainda tenha algumas ondas até 2021, né? No nosso caso, que não estamos fazendo, os especialistas dizem que a gente pode ter isso até 2024. Jesus. Difícil, né? Então, mas a gente, vamos pedir a Deus que isso não ocorra, né? Que as pessoas se conscientizem e as pessoas façam o distanciamento, né? Já que está relaxando, né? Pelo menos que as pessoas das pessoas irem para a rua com máscara, né? Fazer o isolamento, não encostar, né? Manter o distanciamento, já seria uma boa medida, né? Bom dia, Milene. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda. Deixa eu perguntar, todos vocês são do mesmo curso ou já está as duas turmas aqui? Porque hoje seriam duas turmas juntas, né? Administração e guia de turismo. Vocês são de qual turma? Nós somos guia. Guia de turismo? Tem a Milene de administração, isso aí. A aula será ministrada para os dois cursos ao mesmo tempo, porque a matéria é comum aos dois, tá? Então, eu vou tentar aqui navegar um pouquinho entre as duas áreas, né? Guia de turismo é uma área que, apesar de não ter estudado turismo, mas eu gosto muito de viajar. Então, geralmente, quando eu vou para um lugar desconhecido, eu faço uso de um guia de turismo, né? Para a gente se sentir mais seguro, né? Eu já tive essa experiência se eu não estivesse com um guia de turismo, eu teria sido assaltado. Então, fui no Maranhão, lá em São Luís, e foi assim, ficou muito claro não só pelo conhecimento do local, mas também pela questão da segurança, a presença do guia de turismo. Alguns minutos que eu fiquei afastado dele, assim, questão de 2 minutos, já estavam vindo os cracudos, né, que a gente chama, já estavam vindo para cima de mim para me assaltar. E aí ele só levantou a mão, falou: "Tá comigo". E na mesma hora eles voltaram. E era um cracudo. Caramba! E ele já era um senhor de idade. E eu falei: "Gente, mas se esses cracudos fizerem alguma coisa, esse senhor de idade vai poder fazer o quê?" Mas eles respeitaram ele e voltaram. Foi lá no centro histórico de São Luís do Maranhão. E o conhecimento do guia de turismo era maravilhoso. Nossa, ele contou a história da cidade assim perfeitamente, muito bom. Já tive uma experiência não muito boa aqui no Rio de Janeiro, com guia de turismo. Eu tinha um crédito numa agência de turismo de uma viagem que eu tinha cancelado.
E aí eu contratei, né, um guia de turismo para poder, só para gastar o crédito. E aí eu contratei pela agência um passeio Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Olha, eu fiquei triste pelo que eu escutei do guia de turismo falando para os turistas estrangeiros. Como ele estava vendendo a nossa imagem para os estrangeiros. Ele achou assim, bom, ele pergunta a origem de todo mundo, né? Só eu era do Rio de Janeiro. E aí, como eu sou uma pessoa assim, aí ele achou que eu não soubesse falar inglês. E aí ele estava falando inglês e espanhol. Aí ele metendo malho, falando que nós passamos pelo Morro da Providência, ele falando que na Providência as pessoas só, se tivesse cerveja e churrasco, estava tudo certo, que eles não gostavam de trabalhar, e o negócio deles era só beber e fazer churrasco o dia inteiro. Aí, que viviam às custas do governo, sabe? Mas acabou com a nossa sociedade carioca. E aí, quando acabou o passeio, né, ele perguntou, e aí, gostou? Eu falei, não, e eu quero falar com o seu gerente. Aí ele, como assim, você não gostou? Eu falei, não gostei, eu adorei o passeio, né? O Rio de Janeiro é lindo, mas eu não gostei foi do que você falou para os turistas. Aí ele arregalou o olho, mas o que eu falei? Eu falei, falou isso, 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 isso. Você acha que eu não sei falar inglês? Só porque eu sou carioca, eu não sei falar inglês. Aí ele ficou todo sem graça, aí pediu desculpa, não foi a intenção dele. Eu falei, não, foi sem intenção, sim. Foi sem intenção, ficou claro que foi sem intenção. Mas, enfim, mas são as exceções, né? A gente sabe que a grande maioria dos turistas, dos guias de turismo, a gente pode confiar plenamente. E ai de nós, se formos para um lugar, né, desconhecido e não contar com a presença de um guia de turismo. A gente pode ficar perdido na cidade, ser assaltado, acontecer inúmeras coisas, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, né, que a gente tem uma especificidade muito grande em relação às comunidades. Às vezes você está na linha amarela, se você pegar o retorno errado, você entra dentro da favela da Vila do João. Isso já aconteceu com a minha irmã e ela quase morreu. Quando ela viu, ela estava com o marido dela dentro da boca de fumo e o carro do marido dela era uma Blazer. Aí você imagina, eles foram cercados pelos traficantes tudo de fuzil, mas graças a Deus conseguiu voltar. E ela é carioca. Eles são cariocas, mesmo assim erraram o caminho. É bem complicado ali. Mas enfim, vamos à nossa aula. O pessoal já está chegando aí. Nós vamos hoje falar sobre o pacote Office, né? Que é comum aos dois cursos. No caso do guia de turismo, vocês vão precisar muito fazer orçamentos, né, de viagem, pacotes de viagens. Geralmente, esses orçamentos são feitos no Microsoft Word ou em um editor de texto similar. E no caso do curso técnico em administração, vocês terão que fazer muitos documentos, né? Memorando, cartas, escrever e-mail formal, planilha Excel, apresentação do PowerPoint. Então, nós vamos tentar aqui. A gente não tem muito tempo, né? Infelizmente, são só 2 aulas, essa e a outra. Então, vou tentar fazer uma síntese, né? Para a gente poder pegar um pouco de cada coisa e podermos atender vocês bem, tá? Deixa eu só combinar uma coisa com vocês que já entraram. Como eu estou utilizando esse aplicativo Zoom, só que com a conta gratuita, a gente só tem 30 minutos de reunião. Só que eu posso encerrar a reunião e reabrir com o mesmo link, quantas vezes eu quiser, tá? Então, quando completar 30 minutos, ou seja, às 8h30 em ponto, eu vou pedir licença a vocês, vou encerrar essa reunião e só que eu gravo, tá? Tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado aqui no meu computador e depois eu posto no meu canal no YouTube para vocês poderem acessar, rever, né? Por que o professor falou mesmo? Tá lá para vocês consultarem,
tá? Eu vou passar para vocês o meu canal, para vocês poderem me achar lá e ver a aula de vocês. Hoje mesmo já fica disponível, hoje à tarde. E eu também costumo passar o link, eu peço a coordenação do curso para passar o link para vocês da aula, para vocês poderem assistir novamente, tá bom? Então, aí 8h30 a gente para um pouquinho, 5 minutinhos, só o tempo de gravar, porque conforme ele está fazendo a gravação, quando encerra ele tem que converter essa gravação em vídeo. Então, leva mais ou menos uns 5 ou 6 minutos. Tá? Então, 8h40 a gente retorna com a mesma reunião, tá? Ou vocês saem um pouquinho, vai no banheiro, bebe uma água, então vocês saem, depois entram de novo, tá bom? Então, 8h30 a gente dá uma paradinha. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês receberam o material? PDF, beleza? Então, tá. Professor, posso falar? Claro, fica à vontade. O material que eu recebi no ClassUp, ele estava em 3 etapas. O senhor falou 2 aulas, mas tem 3 etapas, né? eu vou tentar, agora na primeira aula que nós fizemos ontem, uma introduçãozinha, né, um bate-papozinho aqui, eu vou dar uma aula e vou tentar fazer 2 aulas na segunda reunião, tá? Okay. Mas aí não tem problema. Para a próxima semana eu já vou mandar mais materiais para vocês, tá? Aí no meu canal nós temos as videoaulas, todas essas aulas que eu estou dando aqui já tem lá no meu canal, então mesmo que você não consiga pegar todos os detalhes ou precise dar uma encurtada aqui por causa do nosso tempo, não tem problema, é só entrar lá no meu canal no YouTube que tem a aula completa. Tá bom? Ok, porque obrigada. é uma aula que eu também dou durante a semana no Colégio Realengo, então já está lá gravada lá no canal, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos estão vendo aí minha tela, meu PowerPoint? Beleza. Sim. Vocês podem falar junto comigo, tá? Não tem problema não vai me atrapalhar. Bom, essa é a nossa aula de número 1, que vocês receberam aí. Aqui nós vamos falar sobre o pacote Office, especificamente sobre o Word, mas o que acontece? O pacote Office ele tem diversas versões, tá? Então, de acordo com a versão, a posição das ferramentas muda um pouquinho, tá bom? Nesse caso, nós vamos estar falando sobre o Office 365, que é aquele Office que é online, tá? Esse Office é da versão Pro Plus, que é o que nós utilizamos no laboratório de informática da escola, tá? Que é a última versão do Office, o mais recente. Então, tudo que está aqui é o mais atual que tem no mercado, tá? Então, nós vamos começar falando sobre... Esse é o objetivo dessa nossa aula. Sim, pois não. Dá licença. Tudo. A Juliana está tentando conectar o áudio, não está conseguindo. Ela está colocando no nosso grupo de estudos. Quem está com dificuldade? Juliana. Espera aí que eu vou desativar. Aqui, para mim, consta que ela está com áudio. Ela falou que está tá conectando agora. o áudio. Ela falou que está tentando conectar, já saiu e voltou da aula e não está conseguindo. Ela está pelo celular ou está pelo computador? Eu acredito que pelo celular. Eu vou ver aqui. Tá? Pode ser a conexão dela que esteja muito baixa, não está permitindo a conexão com áudio. Entendi. Então, vou orientar ela aqui, então. Tá bom. Obrigada, Qualquer coisa, ela pode mandar pergunta pelo chat, tá? Que aí eu recebo a notificação aqui e respondo a ela. Mas ela pergunta ela se ela consegue me ouvir. Tá. Então, vamos lá. Esse aqui é o objetivo da nossa aula, tá? Nós temos aqui a guia página inicial, que é a primeira guia do nosso menu lá no Word. Depois eu vou abrir aqui o Word para vocês verem, tá? E nós vamos fazer um exercício práticozinho aqui.
Dentro da guia página inicial, nós temos o grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo e grupo estilo, tá? Esses grupos são os mais utilizados, né, durante a elaboração de um documento. A maior parte dos documentos, o que você vai utilizar mais é a guia página inicial, porque são as ferramentas mais comuns, né, de se utilizar. Você determinar qual o tamanho da fonte, o tipo de fonte, a cor da fonte, especificar as características do parágrafo, o espaçamento entre linhas, se você vai dar um espaço entre parágrafo, tudo aquilo que você precisa configurar para você fazer um documento no Word, coisas básicas, são feitas nessa guia página inicial, tá? Então, essa primeira aula, já com essa primeira aula, você já consegue fazer um documento simples, é óbvio, né? Sem muitos recursos, mas você já consegue fazer um documento direitinho, tá? Já com a primeira aula aqui. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o primeiro grupo que aparece no menu inicial, na página inicial, que é o grupo área de transferência, tá? No grupo área de transferência, o nome já está dizendo, né? Transferência, que é para você poder transferir alguma coisa. Vocês já devem ter ouvido muito falar de um recurso chamado Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copiar e colar, né? Tudo que você copia e cola fica na área de transferência, tá? Então, se você copiar um texto lá do site, selecionar, dar o Ctrl+C, você vai ver, se você vir aqui na área de transferência e clicar aqui nesse botãozinho aqui onde a seta do meu mouse está apontando, tá? Que está escrito aqui, ó, exibe a área de transferência, nessa caixinha azul. Se você clicar aqui, vai aparecer essa parte de baixo aqui para você, tá? Essa parte de baixo só aparece quando você clica aqui, nesse botãozinho aqui. Aí, aqui vai aparecer tudo que está na sua memória, tá? Então, se você copiou um texto, se você copiou uma imagem, vai estar aparecendo aqui para você na área de transferência. Tá, mas qual é a finalidade, então, de eu ir ali visualizar a área de transferência? Digamos que você pegou um texto ou uma imagem, por exemplo, uma assinatura sua que você já tem escaneada, e aí fica lá na sua área de transferência, porque você selecionou e colou. O que acontece? Toda vez que você precisar, digamos que você tem um documento que você precisa da sua assinatura diversas vezes. Você não precisa ficar o tempo todo indo lá abrir o arquivo para pegar a sua assinatura. Você vem aqui na área de transferência e usa de novo, tá? Só selecionar, clica em cima dela e vai lá e dá Ctrl+V novamente, que você consegue reutilizar aquilo que já está na memória do computador. É mais prático para você, que você não precisa ficar tendo que sair do Word para poder buscar uma imagem ou um texto que você já copiou na sua área de transferência. Então, essa é a principal a aplicação da área de transferência, de você reutilizar algo que você já copiou de outro lugar, tá? Então, outros recursos que nós temos aqui na área de transferência é o copiar, colar e recortar. Qual a diferença de copiar, colar e recortar? Quando você copia, você mantém o original no lugar. E aí depois você só cola. Aí você vai ter em dois lugares diferentes. Quando você recorta, ele sai do local original e vai para o destino, tá? Então não fica o mesmo conteúdo em dois lugares diferentes. O recortar, ele retira de um lugar e cola no outro. Já o copiar, ele copia e acrescenta em outro lugar, tá? Ele faz uma cópia. O recortar não, ele remove. É como se você pegasse uma tesourinha mesmo, tanto é que a representação do recortar é uma tesoura. Ele vai pegar essa tesourinha, vai recortar, digamos que eu queira mudar essa janelinha aqui, exibe a área de transferência. Se eu clicar aqui e clicar em recortar, ela vai ficar opaca, né? Vai ficar bem transparentezinha.
E quando eu clicar no outro lugar e mandar colar, ela sai de onde está e vai para lá, tá bom? Alguma dúvida sobre a área de transferência? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para a próxima. Bom, agora nós temos o grupo fonte, tá? Que é o mais utilizado no nosso dia a dia. Então o recurso fonte, ele tem aqui o tipo de fonte, onde está escrito aqui calibre, tá? Onde está a seta do mouse aqui, ó, calibre, isso é o estilo da fonte. Esse número 11 representa o tamanho da fonte, que é só você clicar aqui na setinha do lado, que você vai conseguir mudar o tamanho da fonte. Do lado do número 11, caso você não saiba as dimensões de cada número desse, você pode utilizar essas duas letras A que tem aqui do lado, esse A aqui um pouquinho maior com a setinha para cima e o A menor com a setinha para baixo. Aqui é para você aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, tá? Então você clicou no primeiro A, a fonte aumenta. Você clicou no segundo, ela diminui. Nesse outro aqui do lado, que é uma letra A maiúscula e uma letra A minúscula, é para você especificar, digamos que você esqueceu o Caps Lock do seu teclado ativado. Caps Lock é a tecla utilizada para você colocar a letra em caixa alta, ou seja, a letra toda maiúscula. E aí você saiu digitando uma linha inteira de texto, tudo em caixa alta. E aí você lembra, não era caixa alta. O que eu faço? Eu vou ter que apagar e escrever tudo de novo? Não precisa. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto. Como é que eu seleciono o texto? Eu vou posicionar a seta do mouse no começo do texto, vou clicar, clico e seguro e passo o dedo no mouse, vou arrastando o mouse até o final da linha. Depois de fazer isso, você vem aqui, vai clicar nessa setinha aqui do lado e ele vai te dar as opções. Somente a primeira letra da sentença maiúscula, ou seja, só a primeira letra da linha vai ficar maiúscula. Iniciais maiúsculas, todas as palavras vão começar com letra maiúscula, tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. E aí você faz a alteração sem precisar ter que apagar e digitar tudo de novo. Nós vamos fazer na prática já já, tá bom? Do lado nós temos aqui uma letra A com a borracha, tá? Esse aqui. Que é o recurso limpar formatação. Esse Azinho com borracha não é para apagar o texto. Ele é para excluir a formatação do texto. Quando é que isso se aplica? Quem aqui nunca copiou um texto da internet para o seu computador e o texto veio com fundo cinza, com a letra diferente do meu texto? Não é isso que acontece quando a gente copia alguma coisa da internet? Então, você seleciona aquilo que você copiou da internet e clica aqui nesse Azinho com a borracha e ele vai tirar a formatação da internet, tá? Então, ele vai sair toda aquela formatação e aí você seleciona todo o texto e coloca o seu tipo de fonte preferido e o tamanho da fonte que você quer, tá bom? Então, esse Azinho aqui com a borracha é para limpar a formatação que vem de outro arquivo, da internet que você tem a tela. Aqui na parte de baixo nós temos a letra N, que representa o negrito, tá? Você pode ou clicar aqui em cima ou pressionar as teclas Ctrl N, que aí você também aciona o negrito. Do lado nós temos essa letra I, que significa italic, né? Ou itálico, que é aquela letra deitadinha, tá? Que é para você poder, principalmente em trabalhos acadêmicos, você fazer citação, tá? Você mostrar que não foi você que escreveu aquele texto, você está citando alguém, aí você coloca em itálico, que é para destacar que aquilo dali é uma citação de terceiros. Então, mesma coisa, se você não quiser clicar aqui, você segura a tecla Ctrl e pressiona aí, que ela é acionada. A mesma coisa vale para desacionar esse recurso. Do lado nós temos a letra S com um tracinho embaixo. Esse S é de sublinhado, tá? Também pode ser utilizado o atalho Ctrl
S para acionar o sublinhado e Ctrl S para desacionar, tá? Ao lado nós temos as letras ABC com traço no meio, tá? Que a gente chama de taxado. Esse recurso é muito utilizado quando você quer falar sobre legislação, quando alguma coisa é revogada, tá? Uma lei é revogada, se utiliza esse taxado para você destacar e mostrar que aquilo dali não vale mais, tá? Então, pode ser que você trabalhe em um escritório, por exemplo, se você fosse funcionário público, e aí você precisa reproduzir a lei, né? Aí você pode estar utilizando esse recurso pelo seguinte, digamos que o seu chefe quer que você pegue um artigo de uma determinada lei, né? Por exemplo, a lei dos funcionários públicos, né? O Estatuto dos Funcionários Públicos, que é a Lei 8.111. Então, digamos que você queira utilizar esse recurso. Aí você vai colocar o parágrafo, o artigo que está em vigência, mas o seu chefe também quer o artigo anterior. Então, o artigo anterior ele vai estar com esse recurso de taxado, porque ele foi revogado. Tá? Tudo aquilo que é revogado na legislação precisa se taxar, tá? Para dizer, ó, isso não vale mais. Tá? O texto está ali, mas não se aplica mais porque foi revogado. Aqui do lado nós temos um número, uma letra, uma variável de equação, que é x base 2, e do lado x elevado a 2. Aqui é para você fazer esse recurso de colocar, por exemplo, a fórmula da água. H, o 2 lá embaixo e o O. Então, quando você quer colocar um número subposto, ou seja, abaixo do tamanho da sua fonte, você utiliza esse recurso x2 aqui, com 2 aqui na parte de baixo. Tá? E esse aqui que o mouse está apontando. Esse x aqui com o número 2 embaixo. Tá? Para você fazer a equação aritmética. Agora, esse x com 2 na parte de cima é para você colocar aquele número elevado. Tá? Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com matemática. Tudo bem, mas aí você, de repente, você precisa colocar... o seu teclado não tem o recurso aí de você colocar aquele Ozinho sobreposto. E você precisa fazer uma abreviação que você tem que colocar aquele Ozinho ou aquele Azinho. Então, você já sabe como fazer. Só vir aqui, selecionar, clica aqui. O cursor, você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais alto. Nós vamos fazer essa prática já já, tá? Para você, depois que você colocou, você clica aqui de novo que ele desativa essa função. Esse outro aqui, essa letra A aqui um pouquinho mais trabalhada, é para você colocar o Word Art, que é um recurso que nós temos de colocar letras garrafais, mais trabalhadas, mais utilizado para você fazer capa de trabalho, né? Esse do lado, que tem uma letra A e um B, com um pincel e uma tarja amarela embaixo, é para você destacar. Como se você estivesse utilizando... digamos que você está estudando, né, para prova ou para alguma coisa, e você quer destacar aquele recurso ali, aquele texto ali que é importante. É como se você pegasse aquela caneta Lumicolor, essa canetinha aqui, ó, vou pegar para mostrar para vocês, né, o marcador de texto, e passasse em cima do texto. É o mesmo efeito. Tá? E do lado nós temos aqui a letra A com uma faixa vermelha embaixo. Aqui é para você determinar, você escolher a cor da fonte. Então, por padrão, o seu texto vai ser iniciado na cor preta, né? Na cor preta. E você quer mudar o texto ou uma parte do texto, de repente você quer colocar uma parte em vermelho para destacar, para chamar atenção, ou em azul. Aí, por exemplo, aqui, nesse PowerPoint aqui que vocês receberam, que vocês estão vendo, eu tenho fundo azul. Se eu tivesse com o preto, eu estaria dificultando
a visualização de vocês, tá? Então, eu mudei a fonte para cor branca, que é para dar um realce, um contraste melhor, e vocês conseguirem enxergar melhor, tá?